Sr. Presidente, estamos aqui em pleno Centro Histórico de Torres Vedras. Qual é a sua visão para esta área? É uma visão otimista, embora tudo indique que a tendência nacional não é sermos muito otimistas, porque o problema de Torres Vedras do Centro Histórico é um problema a nível nacional. Mas, efetivamente, o Centro Histórico está cá e nós temos que cuidar dele. E cuidar dele é dar-lhe mais vida, é revitalizá-lo. Quais são os principais objetivos? O que é que se prevê com este programa? Aquilo que pretendemos é, nós, conjuntamente com os parceiros, por um lado, requalificação, digamos, de espaços públicos. E essa é uma parte que a Câmara Municipal deve assumir. Por outro lado, revitalização do tecido urbano. E essa é uma parte que os parceiros, em termos das instituições, em termos das novas funcionalidades, também têm a sua componente. E com estas duas podemos carregar mais gente e mais gente nova e uma mescla de tecido social para reabitar, digamos, o Centro Histórico. Este novo equipamento, que é o novo mercado municipal de Torres Vedras, veio também criar uma nova centralidade urbana aqui na cidade, com esta nova praça também. Nós teria sido muito mais barato e muito mais fácil fazer um mercado municipal numa zona periférica à cidade, mas foi de forma propositada que o quisemos fazer aqui para manter a centralidade. Para manter esta centralidade, e sabemos que o mercado será uma âncora na revitalização ou na vivência do Centro Histórico. E por isso temos ali funções de restauração aqui próximo. Temos por baixo do sítio onde estamos 350 lugares de estacionamento que são fundamentais para o mercado, mas são fundamentais para todo o comércio que circunda. Vamos ter aqui net gratuita, que é muito importante, digamos, para que as pessoas habitem este espaço e que criem aqui sinergias e que criem movimento à praça e ao mercado. O Invernadeiro é um projeto de um dos parceiros. Na verdade, o Invernadeiro é uma ideia que surgiu das conversas e dos diálogos que tivemos com a ACIR. E por isso aquilo que se pretende, nesta filosofia de ter um espaço habitado, é ter, digamos, uma estrutura, que é uma estrutura que é movível, que se compõe de uma série de chapéus de sol de mega dimensões, mas que por debaixo dos chapéus aconteçam coisas. E acontecem coisas com a vida, ou seja, com a atividade económica, mas também com o artesanato. Que o mercado se viva dentro das quatro paredes, mas que se viva também nesta praça e que uma ajuda a outra nos clientes que carregam para isso. É um novo espaço, não é? E por isso é um novo espaço que deve ser vivido e deve ser animado. E é importante esta animação de rua. Que espaços públicos é que vão ser intervencionados no âmbito deste programa? Este é um dos espaços públicos que vão ser intervencionados e é um espaço, digamos, de referência. Digamos, hoje em dia, o Chafariz dos Canos é o ex-libris de Torres Vedras. Isso é um monumento do século XIV e que necessita de uma intervenção ele próprio ao longo do tempo. Foi aqui, de alguma forma, adulterado e, por isso, em termos monumentais, ele vai ser recuperado. E, por outro lado, esta praça, que tem sido uma praça, eu diria, maltratada, tem que ser bem tratada e dignificada de forma a que a praça mereça o monumento e o monumento, digamos, tenha uma praça condigna. Então, nós temos até aqui à volta imóveis de grande dignidade, mas que estão num estado de degradação mais ou menos avançada, mas degradados, e esperemos que com estas intervenções no espaço público que sejam a alavanca para que os privados também sintam que devem de intervir e que vale a pena, digamos, intervir. Tinha a ver, no fundo, com criar uma envolvente em que o chafariz pudesse ter, em termos de escala e da característica do objeto, pudesse voltar a ter uma fruição como já teve em tempos, proposta atualmente. É um espelho de água com uma lâmina de 2 cm de água, com cerca de 10 por 10, cerca de 100 metros quadrados, colocado axialmente em relação ao chafariz e no meio de um lajedo de granito, onde depois a presença da água vai escurecer bastante a tonalidade do granito e esperamos nós refletir a imagem do chafariz para o lado. Nas nossas costas temos, digamos, aquilo que chamamos do Largo São Pedro, mas também nas traseiras do Largo São Pedro, digamos, o Largo Ellington, que são largos que são fundamentais para, por um lado, para devolver às pessoas, ou seja, o Largo São Pedro é um largo que tem uma grande afluência de tráfego e aquilo que se pretende é criar melhores condições de pedonização e que as pessoas circulem mais à vontade sem ser incomodadas pelo tráfego automóvel. E por outro lado, no Largo Ellington, que é um largo que hoje tem
pouca vida, é um largo essencialmente de estacionamento, que o que se pretende é que seja criada uma zona de estadia. E isto foi um bocadinho uma oportunidade que tentámos agarrar, criando, ou seja, recuperando essa ideia de terreiro de saibro que envolve a igreja, que se relaciona com ela à cota da igreja, e por outro lado conseguir ter uma praça completamente pedonal na parte da frente da igreja, que é o chamado Largo de São Pedro, e em que propomos a reposição de uma plataforma de acesso à igreja e que também contribui para dar uma outra escala ao objeto e para tornar mais qualificado o acesso e a relação visual que se tem com o pórtico. No Largo Wellington cria-se uma plataforma que é um espaço, uma espécie de jardim, mas um jardim onde são plantadas árvores, portanto, que crescem diretamente do saibro, e cria-se essencialmente uma zona de estar ou de lazer. O facto de termos visto esta candidatura aprovada leva a que as próprias pessoas os próprios comerciantes, possam apresentar candidaturas que elas serão majoradas por estarem integradas no centro histórico. Por isso, os próprios comerciantes podem beneficiar de um regime de incentivos à modernização dos seus estabelecimentos. Mas também é muito importante, digamos, para a requalificação do próprio centro histórico. E os arruamentos também serão requalificados? Sim, a pedonização dos arruamentos é determinante, até porque a maior parte da população é população idosa e precisa de melhores condições para usufruírem do espaço. Por outro lado, este eixo, que é o eixo que nós temos, é um eixo determinante. Sempre houve a pretensão torriense de fazer a ligação pedonal entre o Largo da Graça e, digamos, o Choupal. É pedonizá-la e criar condições distintas daquelas que existem hoje, de forma a que seja fácil as pessoas fluírem. E ao fluírem, também articularem-se de forma pedonal em tudo aquilo que é espaço público da cidade de Torres Vedras. Isso é muito importante, esta intervenção. O Histórico de Torres Vedras tem uma identidade cultural muito forte. O Fórum das Associações Culturais de Torres Vedras é um exemplo disso. É um facto, o Fórum nasce aqui destas instalações que é do Operário. Ainda lembro-me em miúdo vir aqui aos bailes no Operário. Há uns projetos de Torres ao Centro que era um projeto que estava de alguma forma congelado, mas que o Torres ao Centro puxou para cima. E no fundo aquilo que vai acontecer aqui, naquilo que as pessoas, os terrenses, conhecem como o Operário, é a transformação interior do espaço para receber estas 4 associações. Enquanto espaço de sede, de acolhimento, espaço administrativo, mas também espaço para eles desenvolverem as suas atividades, vai ser muito importante para esta rua, que é uma rua muito bonita e muito emblemática do centro histórico. Tudo isto se insere num conjunto de edifícios classificado, na zona histórica de Torres Vedras, onde concretamente na rua e travessa do Quebra-Costas é composto por são três corpos distintos, como poderemos ver aqui na maquete. Este corpo é um corpo que vai comportar restauração, espaço multimédia e centro de documentação. Terá uma cava onde existe o restaurante, com um amplo espaço, um pé direito grande, que funcionará para o espaço multimédia e o centro de documentação. Todos eles viverão sem barreiras físicas, não é? Com o objetivo de viverem todos um mesmo espaço, um mesmo volume. Torres ao Centro intervém no espaço público e com associações, não intervém nas residências das pessoas. Mas, por um lado, há instrumentos nacionais, como o Recria, o Reabita, que podem levar ou podem ajudar as pessoas a reabilitarem os seus espaços. Por outro lado, e também é muito importante, no âmbito do plano pormenor do Centro Histórico,
criámos um gabinete de apoio ao Centro Histórico, que irá funcionar aqui, no Pátio da Josefa, e que uma das suas funções é dar apoio à população. Apoio no sentido de fazerem projetos, uma casa de banho que falta, um telhado que é preciso reabilitar, e vão ter essa especificidade. E este apoio direto pode ser muito importante para levar a que as pessoas possam, de forma mais fácil, reconstruírem ou melhorarem as condições da sua habitação. Isso vai ser fundamental. Chegamos às portas do Castelo, uma das zonas centrais e emblemáticas do Centro Histórico de Torres Vedras. Que projetos estão previstos aqui para esta área? Dois grandes projetos, são distintos, mas que se fundem. Por um lado, a Cerca da Josefa, que está aqui à nossa frente, e que no fundo tem sido um espaço privado que passa a ser um espaço público. Um espaço público de ajuda às pessoas que aqui residem, através de sediar neste edificado o Gabinete de Apoio ao Centro Histórico, mas também uma zona de acesso à net gratuita, uma zona de leitura de jornais, um bar esse que vai dar apoio, digamos, a este logradouro, passa a ser um logradouro, deixa de ser um logradouro fechado para ser um logradouro aberto. Usufruindo do espaço, que aquilo que nós hoje não conseguimos, seja pelo próprio declive, seja pela presença dos veículos, leva-nos para outros mundos que não sejam esses da reflexão sobre um território e sobre um sítio. Começando pelo largo, há um conjunto de intenções de transformação ou de adaptação, sobretudo, deste espaço. O que procuramos com o projeto foi, dando resposta àquilo que eram intenções da própria Câmara Municipal em termos de programa, foi transformar este espaço numa zona de estada, de percurso e de utilização por todas as pessoas, sejam os habitantes locais, sejam os visitantes, ou seja, captar novas populações, mas também garantir a fruição daqueles que lá habitam e daqueles que estão lá diariamente. O projeto, agora que iremos falar, que se encontra interligado com o anterior, conforme já vimos, corresponde à Casa da Cerca da Josefa. Isto porque a chamada Cerca da Josefa tinha estas duas casas iniciais. Alargámos o espaço da praça do projeto anterior, do espaço do Largo do Castelo, do Largo da Porta do Castelo, ao próprio Jardim da Cerca da Josefa. Desta forma conseguimos ter uma zona ajardinada verde neste ponto alto da cidade. Isto porque esta casa, que são duas casas na realidade, destinam-se a uma utilização pública interior. Tal como o exterior é público para toda a população e visitantes poderem utilizar, o interior também o é, com outras características necessariamente. Sem, no entanto, deixar de ter em conta que é para ser feita uma utilização do século XXI com tecnologias de informação e comunicação e capacidades energéticas e de sustentabilidade à luz dos nossos dias. Foi previsto também a questão da mobilidade e das acessibilidades no programa de ação? Uma é um minibus que vai ser movido a eletricidade, por isso pequenino, que vai circular aqui nas ruas do Centro Histórico, e a principal função é encaminhar as pessoas do Centro Histórico, facilitando a vida para o mercado municipal, onde nós já lá estivemos. E por isso vai fazer esse vai e vem. Por outro lado, vamos ter o Porta a Porta, que é um projeto também de mobilidade, em que vai haver um transporte específico que levará estas pessoas que têm mobilidade mais condicionada, que têm maiores dificuldades, levará a equipamentos, levará ao centro de saúde, poderá levar ao hospital, poderá levar à misericórdia, e por isso vai ser um serviço personalizado, com um contacto direto em que as pessoas pedem, e nós asseguramos esse transporte. Temos aqui um projeto que é apadrinhado pelo Atlético Clube de Castelo, tem um nome sugestivo que é o SPA, mas que envolve três vertentes muito importantes para a população hoje residente no Centro Histórico. E tem a ver com o posto de enfermagem, também tem a ver com uma lavadaria, digamos, social e um balneário coletivo. O Atlético Clube de Castelo tem sofrido algumas vicissitudes e este é um projeto de âncora e que vai permitir ter uma nova ligação a esta população.
desafio de organizar novos espaços com novas atividades e ao mesmo tempo introduzir uma nova componente que é a parte de apoio social. A zona principal do edifício queríamos que fosse a zona mais ligada às funções do Atlético em si, nomeadamente a zona do café, uma zona multimédia com computadores também para serem utilizados. Criar uma zona de jogos, uma sala de jogos, porque faz parte também do clube, e depois criar uma zona mais reservada para os tais equipamentos de apoio social, de modo a que haja uma diferenciação dos espaços e ao mesmo tempo criar um pouco de privacidade aos utilizadores deste espaço. O projeto Convida é um projeto que é elaborado pelo nosso parceiro Centro Social, que, aproveitando as instalações que tem aqui no Lar Santo António, vão, digamos, desenvolver duas vertentes muito importantes. Por um lado, o apoio às vítimas de violência doméstica, que infelizmente é um fenómeno que se vai adensando, e por outro lado também o apoio à jovem mãe. Cria aqui uma mescla fundamental para a vivência do centro histórico e para a proximidade dos serviços às pessoas, e por isso temos muita fé e que vai resultar de forma importante para este local. Precisavam de gabinete de direção, precisavam de uma sala de reuniões, precisavam de uma casa de banho acessível, precisavam de um espaço de recepção. E depois optámos especialmente por tons muito claros. O branco, o vidro na entrada, de maneira que conseguíssemos refletir mais a luz e criar um ambiente relaxante para as pessoas que vão utilizar o espaço no futuro. A grande alteração vai também para o exterior, porque o exterior neste momento está completamente degradado e nós quisemos libertar o espaço e tornar isto numa espécie de sala de estar exterior. A Transforma é outro dos parceiros do programa de ação Todos ao Centro. Este é um edifício, digamos, que está neste estado, está degradado, e aquilo que se pretende é recuperá-lo e eles instalarem-se aqui. A Transforma tem uma atividade muito importante no domínio da arte contemporânea e, por isso, em convívio com outras associações culturais, vai ser uma mais-valia. Até uma mais-valia para algo que é muito importante, que é o próprio Largo. Ou seja, o Largo de Santo António é um espaço público generoso e com árvores, com sombras, e por isso a Transforma vai ter a oportunidade de viver dentro de portas, mas também viver fora de portas, aproveitando este largo. O nosso interesse é que os mais jovens não se limitem a esta artéria, comecem, digamos, a galgar até às portas do castelo, onde nós já por lá passámos. Foi não só responder à versatilidade e à complexidade que o programa pedia, mas também criar espaço público dentro de um edifício existente da cidade. E o que se vai encontrar são espaços definidos por grandes bolhas metálicas suspensas que alternam com várias cores em acabamento metálico e que criam, portanto, um universo novo dentro da casca que aqui existia. Para o corpo de cima da Vila Leonor haverá um cuidado no sentido de manter as características arquitetónicas existentes, recuperando o edificado naquilo que são as suas extremas necessidades, enfatizando ou reforçando o sentido do atravessamento público e da continuidade e fluidez que se pretende entre os diferentes espaços. Próximo do espaço Transforma, temos a Câmara Escura. Sim, essa é uma mais-valia, que é esta proximidade, ou seja, nós a pé encontramos uma série de acontecimentos e isso é muito importante. A Câmara Escura é um projeto do nosso parceiro Cooperativo de Comunicação e Cultura,
desenvolve um trabalho notável já há muito tempo esta parte, e aqui vai-se desenvolver atividades em termos de formação, exposição de fotografia. Primeiro da apropriação da carapaça, conforme nós lhe apelidamos, que trata-se ao fim e ao cabo de remover todo o miolo do edifício, tudo aquilo que está realmente danificado, introduzir uma nova estrutura metálica independente da estrutura mãe da pele exterior. E depois os espaços subdivididos para formação e laboratórios num piso superior. Neste caso, chamando-se Câmara Escura, de facto, ao projeto e estando associada à fotografia, tem uma valência e uma importância ainda maior, quer pela sua existência de iluminação, quer pela ausência total, porque alguns espaços não poderão realmente de todo ser iluminados. Acabamos por ter aqui um eixo, que é um eixo cultural muito forte, que acaba por começar no Teatro Cine e acabar, de alguma forma, no Lar de Santo António, e pelo meio temos o Torres ao Centro. Quais são os principais benefícios para quem cá vive, mas também para quem visita a Torres Vedras? Bom, acho que é o sítio próprio a fazer conclusão, porque efetivamente tudo começou aqui e muitas das coisas também acabam aqui. E que esta mancha de cultura, mancha de social, mancha de maior vivência neste território possa se alargar, possa ter mais parceiros, mais pessoas, mais comércio, mais ofícios e que com isso tenhamos uma melhor cidade e um melhor centro histórico. Esse é o grande objetivo, ou seja, que o Torres ao Centro se vá desdobrando, se vá multiplicando, vá contagiando e vá tendo mais envolvência social com ele. Com isso conseguimos o nosso objetivo.